Meu coração é preto, branco e vermelho. Sou Jack, sou fogo, meu irmão. Eu boto o pé na garra desse coelho. Olá, internauta! Mas você sabia que o Vasco da Gama foi o primeiro adversário do Joinville após a fusão entre Caxias e América? Quem vai contar um pouco dessa história pra gente é o cara que estava dentro de campo, né? Estava jogando naquela oportunidade. Hoje é superintendente do Joinville Esporte Clube, Osiris Fontan. Depois de toda aquela fusão, aquela história que a gente sabe toda entre Caxias e América, depois surgindo o Joinville Esporte Clube, o Vasco foi esse padrinho do Joinville, né? O primeiro jogo, um jogo no Ernestão. Qual foi o peso naquela época, além de ser, né, um dia de 9 de março, ser aniversário da cidade e ser o primeiro jogo da camisa tricolor? Qual era o peso naquela oportunidade de 76? Na verdade foi um acontecimento fantástico para Joinville, né? É que Caxias e América, recém-formados e aglutinados, o grupo, né, de jogadores que eram adversários dentro de campo e se tornaram muito amigos depois da fusão. Era um time ainda em formação, né? Porque era em 76, não existia ainda um entrosamento forte. E logo de cara o Vasco da Gama, com Roberto Dinamite, com Zanata, com Lelé, quer dizer, um baita de um time do Vasco, né? E felizmente nós conseguimos fazer uma boa partida, empatamos o jogo com o gol do Tonho, inclusive, o Roberto Dinamite fez pelo Vasco, e foi um acontecimento para a cidade fantástico. Aí deu para ver já que o Joinville estava no caminho certo, vamos dizer, com um grupo de Caxias e América, praticamente 5 do América e 6 do Caxias, ou vice-versa, formaram-se o grande Joinville. E naquele jogo já se formou um grupo forte e na sequência veio o Campeonato Catarinense e assim por diante, e o Joinville conseguiu os seus resultados. Quer dizer, mas para enfatizar, o grande acontecimento, 9 de março, realmente naquele dia, todas as atenções voltavam ao Ernestão, né? Que estava ali se preparando para receber o brasileiro da Série A, que nós participávamos naquele ano, com uma reforma. Mas antes disso, o Vasco veio e foi o padrinho do Joinville Esporte Clube. Você lembra como é que foi a expectativa na época, até do torcedor, justamente para ver esse novo Joinville, esse novo time, né, que começaria essa longa história? E como é que foi, justamente por vir um Vasco da Gama, que era um time de camisa? Lembra mais ou menos como que era a expectativa do torcedor? A expectativa do torcedor era uma ponto de interrogação para o clube do Caxias e América, da fusão, e um grande público veio para ver o Vasco, né? Porque o Vasco estava no auge dos campeonatos, naquela época, um baita de um time, vamos dizer assim, né? Então a expectativa não é tanto como hoje, né? O Joinville hoje é um time que está fazendo frente ao Vasco, em todas as condições, inclusive dentro de campo, né? Mas naquela época o Joinville estava em formação e o Vasco era um nome forte. Então eu penso e lembro daquela época que a grande maioria do público que foi lá para ver o jogo Joinville e Vasco, no dia do aniversário de cidade, foi para ver os jogadores do Vasco. E o Joinville se superou, inclusive empatando o jogo. E como é que era para vocês enfrentar um Roberto Dinamite, que até então, né, depois você ainda fez muita história no Vasco da Gama, mas como você falou, fez o gol, era um dos principais jogadores daquela época? Realmente era o artilheiro, né, de todos os campeonatos brasileiros, um jogador com uma presença diária muito grande. E vejo ele assim como o tempo do Norberto Oppe, que estava no Caxias, jogador alto, forte, cabeceador, chuta bem, quer dizer, ele era uma atração. Além do mais, a Nata, a Lelé, tinha o goleiro também que era, não me lembro agora o nome, mas era também um goleiro famoso que jogou no Grêmio. Quer dizer, o time do Vasco era forte pelos nomes que tinham no seu elenco. E o Joinville era aquela incógnita, né? Será que vai dar certo? Será que esse clube vai conseguir? Porque a imprensa, inclusive o próprio torcedor, eles não imaginavam que o Joinville, no primeiro ano de sua fundação, pudesse enfrentar um Vasco em igualdade de condições, participar do Campeonato Catarinense e já ser campeão no primeiro ano. Quer dizer, isso tudo foi uma fusão fantástica que felizmente deu certo já no primeiro ano.